No século XIV a.C., o Egito não era apenas uma nação, era o centro do mundo conhecido. Durante a 18ª dinastia, o império atingiu o auge do seu poder e prosperidade, uma verdadeira idade de ouro forjada por faraós guerreiros e diplomatas astutos. A sua influência estendia-se da Núbia, no sul, até as fronteiras da Síria, no norte. O Nilo não era apenas um rio, era a artéria vital que bombeava vida e riqueza através de um império que parecia destinado a durar para sempre. Cidades movimentadas e templos colossais pontilhavam a paisagem, testemunhas de uma civilização no seu zênite. Era uma época de confiança e grandeza, em que o Egito se via como o eixo em torno do qual o universo girava. No comando deste império colossal estava o faraó Amenhotep III. Diferente de muitos dos seus antecessores, que construíram o império através da espada, o reinado de Amenhotep III foi marcado por uma paz duradoura e uma diplomacia magistral. Foi uma era de esplendor artístico e influência internacional sem precedentes. A diplomacia substituiu a guerra, e a riqueza das nações fluía para o Egito, não como tributo de conquista, mas como intercâmbio comercial com outras grandes potências da época. Em Tebas, a magnífica capital religiosa, o faraó presidia a partir do seu palácio, um governante sereno e poderoso, o sol terreno que iluminava o mundo. Contudo, o poder do faraó não era absoluto. Em Tebas, no coração sagrado do império, residia outra força, o sacerdócio de Amon-Ra, o deus estatal. Enriquecidos por séculos de doações reais e espólios de guerra, os templos de Amon tornaram-se vastos conglomerados econômicos. Os seus sumos sacerdotes controlavam terras, exércitos de trabalhadores e uma riqueza que rivalizava e por vezes até superava a do próprio trono. O ouro, os grãos e o gado que alimentavam o Egito também enchiam os cofres dos templos, transformando os sacerdotes em verdadeiros príncipes do poder, com uma autoridade que se estendia muito para além dos muros sagrados. Este equilíbrio de poder era delicado. De um lado, o palácio do faraó, o centro político e administrativo. Do outro, o templo de Karnak, o coração espiritual e econômico. O faraó era a encarnação divina na terra, mas o sacerdócio de Amon-Ra eram os guardiões e intérpretes da vontade dos deuses. Era uma dança de poder complexa, uma tensão constante sob a superfície dourada da prosperidade egípcia. Paradoxalmente, as sementes de uma revolução sem precedentes não foram semeadas em tempos de crise, mas no solo fértil do sucesso de Amenhotep III. A mesma prosperidade que definia a Idade de Ouro também alimentava o poder dos templos, criando um centro de poder rival tão imenso que ameaçava a própria coroa. Cada estátua erguida, cada obelisco dourado dedicado a Amon-Ra, fortalecia a mão dos seus sacerdotes. O faraó, ao honrar o deus principal do seu império, estava ironicamente a financiar a instituição que mais desafiava a sua autoridade suprema. A situação estava a chegar a um ponto de ruptura. A questão não era se o conflito iria explodir, mas quando. E quem ousaria acender o rastilho? Para o próximo faraó, o herdeiro deste império próspero mas dividido, a tarefa seria monumental. Restaurar a autoridade absoluta da coroa exigiria um ato tão audacioso, tão radical, que abalaria os próprios alicerces do Egito. Não bastaria uma simples reforma política ou uma campanha militar. Seria necessário desafiar a própria ordem cósmica, enfrentar uma instituição com séculos de poder e, em última análise, desafiar os próprios deuses. Estava a preparar-se o palco para uma das revoluções religiosas e políticas mais dramáticas de toda a história antiga. Uma revolução que seria liderada por um faraó cujo nome ecoaria através dos milênios, Akhenaton. Mas antes de Akhenaton virar o mundo de cabeça para baixo,
precisamos de entender a figura que o precedeu e o mundo que ele herdou. O reinado de Amenhotep III não foi apenas um prelúdio para a crise. Foi a personificação da glória egípcia. A sua corte era um centro de cultura e luxo. Artistas criaram algumas das obras-primas mais requintadas da arte egípcia, com um naturalismo e uma elegância nunca antes vistos. A sua esposa principal, a rainha Tii, era uma figura de imensa influência, uma conselheira poderosa cuja presença era sentida em todos os assuntos de Estado. A diplomacia de Amenhotep III era lendária. As cartas de Amarna, uma coleção de correspondência diplomática descoberta séculos mais tarde, revelam uma rede complexa de alianças, casamentos reais e trocas de presentes luxuosos com os reis da Babilônia, Assíria, Mitanni e dos Hititas. O Egito não precisava de conquistar. O mundo vinha até ao Egito. O faraó era chamado de o Sol pelos seus pares, um título que refletia o seu estatuto inigualável no palco mundial. Mas esta imagem de perfeição dourada escondia uma fragilidade crescente no seu núcleo. Enquanto o faraó negociava com reis distantes, o poder do sumo sacerdote de Amon-Ra crescia sem controlo em Tebas. Ele não era apenas um líder religioso. Era um administrador de vastas propriedades, um general que comandava as suas próprias tropas de trabalhadores do templo e um tesoureiro cuja riqueza podia financiar projetos que rivalizavam com os do faraó. Este Estado dentro do Estado representava uma ameaça existencial à teocracia centralizada que tinha definido o governo faraônico durante mais de 1000 anos. Amenhotep III, talvez por temperamento ou por reconhecer a força do seu adversário, optou por uma política de coexistência e equilíbrio. Mas o seu filho e herdeiro não seria tão complacente. Ele viu a ameaça não como algo a ser gerido, mas como um cancro a ser erradicado. A história que se segue não é apenas sobre um conflito de poder entre um rei e os seus sacerdotes. É sobre uma tentativa radical de redefinir a própria identidade do Egito, de substituir um panteão de deuses por um único Deus e de transferir o centro do universo de Tebas para uma nova capital construída no deserto. A revolução estava a chegar e o seu impacto seria sentido muito para além das fronteiras do Egito. Fique conosco para descobrir como um único homem tentou mudar o curso da história, desafiando milênios de tradição em nome de uma nova visão radical. Muito obrigado por nos acompanhar nesta viagem ao coração do Antigo Egito. Se gostou deste vídeo e quer saber o que acontece a seguir na saga de Akhenaton, não se esqueça de deixar o seu gosto, subscrever o nosso canal e ativar as notificações. A sua participação ajuda-nos a continuar a trazer estas histórias incríveis até si. Vemo-nos no próximo episódio.